E para essa noite nós celebrarmos, eu quero trazer uma palavra de ânimo para a sua vida. Pastor, o Senhor está dando muita palavra de ânimo, porque eu creio que em meio a esses dias, a minha missão como pastor te encorajar, segundo a voz de Deus para a sua vida, para esse tempo. Antes de dizer, eu quero dizer o tema da mensagem, eu quero orar, clamando ao Espírito Santo que possa abrir seu coração, que também possa fluir através da minha mente, dos meus pensamentos, a sua voz, e ela possa alcançar o teu coração, a sua casa, seja você que está assistindo agora, ou aqueles que assistirão depois. Espírito Santo, nós nos submetemos à sua voz, nós sabemos que a sua voz é poderosa, é como o som de muitas águas, que o Senhor é poderoso para quebrar o sofisma, quebrar as amarras, despedaçar os jugos, e nessa noite nós submetemos à direção do Espírito, que Senhor, que a palavra liberada cumpra a finalidade para a qual o Senhor colocou no meu coração, chegue nos corações, ativando, destravando, quebrando, Senhor, destruindo todos os nossos inimigos. Nós declaramos em o nome de Jesus, que a nossa mente estará cativa ao Teu Espírito, para que possamos nessa noite, ouvirmos a Sua voz com clareza, em o nome de Jesus, amém, amém, amém. O tema dessa mensagem também vai aparecer aqui do meu lado direito. O tema dessa mensagem de hoje é Vencendo o Gigante. Vencendo gigante. Repita comigo. Você aí da sua casa estava com saudade do pastor Cláudio dizer isso, né? Repita comigo. Vencendo gigante. Então, hoje eu quero ler o texto de Jeremias capítulo 20, versículo 11. Vai aparecer aí na sua tela. É na versão Reina Valera, uma versão em espanhol que eu traduzi, porque ela vai expressar muito bem o que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Está descrito assim nessa versão: mas o Senhor está comigo como um poderoso gigante. Talvez a sua expressão esteja, poderoso guerreiro, poderoso valente, mas a Reina Valera diz isso: mas o Senhor está comigo como um poderoso gigante, portanto, todos os que me perseguem tropeçarão, não prevalecerão, serão envergonhados de qualquer maneira. Eu quero dar um foco nessa palavra, que o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo em meio a essa pandemia, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo em meio aos nossos conflitos. Eu quero dizer para você, para iniciar essa mensagem, eu preciso te dizer que o Senhor está contigo. Que o Senhor está contigo. Ele não vai estar contigo, Ele está contigo. Ou seja, o nome dele se cumpre todas as manhãs, quando a misericórdia se renova sobre as suas vidas, essa palavra se cumpre: o Senhor está contigo. E quando eu falo que o Senhor está contigo, não vai significar que todas as vezes você vai conseguir sentir a presença dele. Eu conheço muitas pessoas que falam que estão vivendo um momento difícil e falam: onde está Deus? Eu não sinto a presença. Deus parece que está longe de mim. Eu quero te afirmar, as Escrituras, ela é verdade. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Em vários dos momentos ele nos diz isso. Se nós invocarmos o nome dele, ele se faz presente. E aqui, em Jeremias capítulo 20, versículo 11, ele diz que o Senhor é contigo. E a expressão que me chamou a atenção é como poderoso gigante. Quero contextualizar essa expressão, está contigo como um poderoso gigante, com 1 João capítulo 4, versículo 4. Não vai aparecer aí, mas é um texto que você conhece muito, que diz o seguinte: maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou seja, se o Senhor está comigo como um poderoso gigante, não tem possibilidade de dentro de você um poderoso gigante pequeno. Não tem como ser. Se ele é um poderoso gigante, e ele é grande, ele é poderoso, e se ele habita em você, logo você precisa tomar a forma desse poderoso gigante. Por isso eu quero te dizer que para que você aprenda em meio a esse tempo a vencer o gigante da sua vida, você primeiro precisa se enxergar. Pare de olhar para o que as pessoas dizem a teu respeito e comece a olhar para o que Deus diz a teu respeito.
Você precisa entender que Deus, Ele não te vê como um menino. Talvez os seus amigos dizem, você ainda é um menino. Independente da sua idade, se você tem Cristo Jesus, Deus te vê como gigante. Deus te vê como um filho. Deus te vê como alguém de propósito. Deus te vê como uma flecha nas mãos dele. Então eu preciso te dizer, nessa noite, nesse primeiro momento, você é do tamanho do seu Deus. Não estou dizendo que você é igual a Deus. Eu estou falando que você é do tamanho do seu Deus. Porque se a Bíblia fala que o poderoso gigante habita dentro de mim, ou seja, todo o poder que há no céu e na terra, segundo Romanos capítulo 8, versículo 11, diz que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim, ou seja, eu sou um gigante. E quando nós falamos de gigante, a gente tem algumas figuras, né? Que são lendárias, culturais, sobre gigante. Gigante geralmente representa uma impossibilidade, ou uma circunstância que nos parece improvável. O gigante também se apresenta muitas das vezes como alguém sem limite de força, com tamanha violência e resistência. Um gigante, ele vem para a nossa vida para representar aquilo que nos paralisa. A primeira missão de um gigante é te fazer te enxergar como você não é, como um gafanhoto. Ou seja, o gigante, ele tem a finalidade de nos impedir de experimentar aquilo que Deus tem para nós. Então eu começo meio essa introdução dizendo para você: o Senhor está contigo como um poderoso gigante, e não tem nada nem na nossa alma, nem lá de fora, nem no mundo, nem no céu, nem debaixo da terra, que seja maior que Ele. Ou seja, se Ele é por mim, morando em mim, quem será contra mim? O Senhor é um poderoso gigante, Ele está contigo. Ele está contigo. Quais são os gigantes da sua vida? Minha pergunta para você. Quais são os gigantes hoje que se apresentam a você? Quais são as circunstâncias, quais são as tribulações que estão hoje talvez na sua vida? Talvez você olhe hoje para a sua família e vê que a separação é um grande gigante que você precisa lutar. Um vício talvez é um poderoso gigante. Uma enfermidade talvez para você é um poderoso gigante. Eu estou dando exemplo, mas eu tenho convicção de que você que está aí do outro lado me assistindo, você está imaginando quais são as áreas da sua vida onde tem se levantado gigantes, de sonhos que estão aí entre os seus sonhos. Eu preciso te dizer que no lugar do sonho, da realização da promessa, do cumprimento do teu propósito, sempre vai haver, antes desse tempo, gigantes que vão te impedir de chegar lá. E por isso, nessa noite, eu quero falar a respeito de como você vai vencer esse gigante. Primeiro, para que eu possa saber quais são esses gigantes que eu vou vencer, eu preciso saber quem são eles. Sim ou não? Mas antes eu quero te relembrar algumas histórias na Bíblia que falam sobre gigantes. Quantos de nós conhecemos a história de Davi e Golias? Todos nós conhecemos? Sim ou não? A nossa tia já nos contou, um pastor já pregou. Eu imagino que você, quando eu comecei essa palavra, você com um tema, né? Vencendo o gigante. O primeiro texto que você imaginou que eu ia falar seria o texto de Davi e Golias, sim ou não? Porque é um texto que realmente ele representa a totalidade do que o gigante vem fazendo na sua vida. Você percebe que quando Golias começa a gritar e começa a desafiar dia após dia, as escrituras nos informam que nem o rei, nem os seus maiores guerreiros se sentiram aptos para lutar com aquele gigante. Por quê? Porque, como eu disse, a primeira finalidade da afronta, da ofensa que o gigante te diz, ele não te faz reconhecer quem você é, ele te reconhece pelo tamanho que ele te vê. Dizem os franceses que nos melhores frascos habitam os melhores perfumes. E eu ouso a te dizer que talvez diante das dificuldades que você está olhando, você se vê pequeno, fique tranquilo. Deus está contigo como um poderoso gigante, e você vai passar e você vai experimentar desde que você vença o gigante. Golias está ali, né, gritando: cadê? Não tem homem em Israel? Cadê o Deus de Israel?
E a Bíblia descreve que aparece esse franzinho Davi. E ele diz, eu vou contra ti no nome do Senhor e eu vou emudecer sua voz. E a Bíblia descreve que Davi vai lá e corta a cabeça do Golias, sim ou não? É uma história que eu e você conhecemos. Mas tem uma outra história de Davi com um outro gigante que muitos de nós não conhecemos. Você conhece a história de Davi versus Isbi-Benob? Você conhece a segunda luta do card de gigantes que Davi lutou? Essa é uma história que poucos contam, mas hoje vou falar um pouquinho a respeito dela, porque ela vai nos ensinar o nosso primeiro desafio, nosso primeiro gigante. Nós vamos também perceber uma outra história que fala sobre gigante, o momento onde Caleb, Josué e mais 10 espias, eles entram na terra prometida. E quando eles chegam lá na terra prometida, eles começam a visualizar algumas coisas importantes. Eles começam a ver que a terra é boa, que os frutos são grandes, que as cidades são grandes, mas que lá também tem homens grandes, que lá também tem gigantes. O que eu posso entender só com essa expressão do relato dos espias? Que eu preciso aprender que para mim alcançar os meus sonhos, para que eu possa alcançar as minhas promessas, para que eu possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim, eu vou precisar antes encarar gigantes. Não tem como fugir, você vai precisar enfrentar, você vai precisar vencer gigantes. O relato é interessante, que a Bíblia descreve que os próprios filhos de Israel, eles começam a dar o relatório. Olha aí junto comigo o que está descrito em Números capítulo 13, versículo 31 a 33. Diz assim, mas os homens que tinham ido com eles disseram, olha as expressões que eles dizem, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram, a terra a qual nós fomos em missão em reconhecimento devora os que nele habitam. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, nós e a eles. Ou seja, o relatório que eles começaram a ver, a relatar, a mensurar, demonstrou quem eles eram. A primeira coisa que o gigante ele vai ir contra a sua identidade. Então eu quero que você levanta a sua mão mais alto que você puder, lá em cima e diga junto comigo, eu sou um poderoso gigante, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você é filho de Deus. É interessante que eles começam a dizer, o povo é mais forte que nós, eles são mais fortes que nós, a terra parece que vai nos devorar, tem gigante. As expressões dele, eles começam a se comparar. Quando nós enfrentamos alguém mais difícil, mais forte, a nossa tendência é comparação, sim ou não? Ele é mais forte, ele tem mais conhecimento, ele tem mais recurso. Quando a gente vai fazer uma entrevista e tem a oportunidade de disputar uma vaga, geralmente as pessoas que têm um pensamento como dos 10 espias e não dos 12, porque Josué e Caleb têm uma postura diferente, já vou falar sobre ela. Eles têm esse pensamento, não, o outro é mais forte, o outro vai conseguir mais. Eu quero dizer para você, remova a comparação da sua vida. Deus te vê como um filho, Deus te vê como uma pessoa preciosa, Deus te vê que Ele te deu capacidade para você enfrentar os seus gigantes. Pare de ter medo. Como você olha os gigantes da sua vida, vai determinar o seu futuro. Vou repetir. Como você olha para os gigantes da sua vida, vai determinar o seu futuro. Nós sabemos que o povo, depois desse relatório, se contaminou com essa notícia negativa, como diz o texto. E eles perderam a promessa de Deus. Andaram por 40 anos no deserto. E enquanto todos não morreram, eles não desfrutaram da promessa. Por quê? Porque o gigante venceu eles.
E agora eu começo a relatar para você quais são os gigantes que nós vamos precisar vencer. Primeiro gigante que nós vamos precisar vencer é o gigante do cansaço. Repita comigo, gigante do cansaço. O gigante do cansaço, pastor. Sim, em meio a esse tempo nós temos ouvido várias expressões, em meio às conversas com pessoas, com amigos, com as pessoas da rua. A gente mais ouve o seguinte, pessoas dizendo, estou cansado. Rapaz, estou muito cansado. Não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo. Eu já fiz o certo, eu já investi no que é certo, mas mesmo assim, parece que nada está dando certo na minha vida. Eu dou meu dízimo, eu vou à igreja, eu participo das atividades, eu faço tudo, mas parece que nada dá certo para mim. E aí tendenciamos ao cansaço, tendenciamos a, por causa das repetidas vezes, nós nos frustramos com as nossas próprias expectativas e começamos a enxergar que para nós não dá, porque eu não tenho força para chegar. Eu tenho hoje uma palavra para dizer para você que o apóstolo Paulo diz o seguinte, Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte, e não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, com única condição, se nós não desanimarmos. O que Paulo está dizendo? Você está se cansando? Tudo bem, vá para o Senhor, porque você precisa de renovo. Mas a única coisa que você não pode parar de fazer é de semear, é de continuar semeando o bem. Pastor, o que significa semear o bem? Ler a Bíblia, ler as Escrituras, orar, buscar a Deus, adorar, ajudar o próximo, servir o próximo. Isso é fazer o bem. Mas pastor, ninguém me reconhece. Querido, entenda que Deus te vê e é Ele que te recompensa. Porque a recompensa maior não é o que Ele vai fazer por você, é que Ele é para você. Ele é o poderoso gigante, e isso basta. Então, eu acredito que o que Paulo está nos dizendo, para nós vencermos o cansaço, é que nós vamos precisar semear, mesmo cansado, nós vamos precisar arar a terra, mesmo cansado, e nós vamos precisar esperar. O problema do contexto não é nós apenas semearmos. Pastor, eu já semeei muito, agora estou esperando a minha colheita. Eu tenho uma palavra para você, não pare de semear, porque a semeadura, ela é condicional. Pode ser que essa semente dê, pode ser que essa semente não dê, e o que você precisa fazer, não é esperar a colheita, é continuar plantando todos os dias. Nós precisamos hoje, sairmos daqui renovados, para que nós possamos continuar a jornada, lutando contra esse guerreiro. A finalidade do cansaço é te levar ao desânimo, porque o cansaço, ele não é erro, ele não é pecado, mas a primeira coisa que o cansaço faz, ele te paralisa. Ele te coloca no canto do ringue. O gigante do cansaço te coloca no canto do ringue e você não consegue sair. Por quê? Porque você diz, vez após vez, eu não tenho força. Quem nunca se sentiu cansado? Quem de nós nunca se sentiu cansado? Um dia desse, eu fiz uma live, e alguns que estão nos acompanhando, de repente até viu, falando que eu estava cansado também. E naquele dia eu dei uma palavra, liberei um versículo, que é esse que eu vou dizer agora. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: planta de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas igualmente serão boas. Salomão está dizendo aqui: filho, você plantou de manhã, plante de tarde. Você plantou de tarde, plante de noite, porque você não sabe qual delas vai acontecer. Mas pastor, eu estou cansado de semear, eu estou cansado de investir. Eu quero dizer para você que a semeadura, ela é opcional. A colheita é condicional também. Como assim, pastor? Colheita é condicional? Porque vai depender da condição do solo, vai depender da condição da semente, para que ela brote e dê os frutos que você espera. Então eu quero dizer para você, você está cansado? Continua semeando, continua batendo nas portas, continua entregando o seu currículo, continua orando para a sua família ser salva. Não pare, não pare, não pare.
Não desista dos seus sonhos. O que Deus prometeu para você vai acontecer, mas você precisa cooperar com Ele, você precisa ir junto com Ele, arando a terra, remexendo a terra, fazendo aquilo que o Senhor te pediu para fazer. Obedeça, obedeça. A semente, a semeadura é o segredo, então continuar semeando. Só tem poder a semente quando se persevera em semear. Vou repetir, só tem poder na semente quando se persevera em semear. Pastor, eu desisto, meu marido não se converte, eu desisto, não vou ter filho, eu já fiz teste, eu já fiz tratamento. Eu quero liberar hoje uma palavra para você que precisa de um milagre de impossível, desse gigante que está te assolando, desse gigante que está te cansando. Levanta suas mãos aí e receba. Eu quero dizer que no lugar da improbabilidade aconteça um milagre. Quantas vezes, irmãos, nós já oramos por pessoas estéreis. Eu creio que o Senhor é poderoso gigante, e Ele abre a madre, Ele abre o ventre e faz aquilo que o homem não pode fazer. Não pare, não desista, não se canse, continue semeando. Eu gosto muito desse texto, Salmo 126, versículos 5 e 6. É um texto muito interessante, vai aparecer aí na sua tela. Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Presta atenção aqui em mim, entenda. O que o texto está dizendo, eu queria que você interpretasse ele na totalidade do que ele é. Porque quando a gente lê esse texto, aqueles que semeiam com lágrimas, a gente está achando que aquele que está semeando, ele é muito espiritual, que em todos os momentos ele está ali chorando. Ah, Jesus, que alegria está aqui semeando, que alegria está aqui semeando. Não é assim, meu irmão. Tem dia que a gente não sente nada, tem dia que a gente não quer orar, tem dia que a gente acha que tudo vai dar errado. Mas o texto está me dizendo que mesmo em meio a esse tempo, eu preciso semear. Cansado ou não cansado, desanimado ou não desanimado, eu preciso levantar do chão e ir lá semear. Semeie. Quantos de nós temos largado a nossa sementeira, nosso saco de semente? Eu quero liberar uma palavra. Eu sinto o Espírito me dizendo para pessoas que estão nos assistindo, que abandonou o ministério, que desanimou do ministério, porque muitas portas foram fechadas, e você se percebe a cada dia mais acuado, a cada dia mais distante daquilo que Deus tem para você. Eu quero ser um profeta hoje na sua vida, para te dizer que o mesmo Deus que te chamou, Ele te capacita, o mesmo Deus que te chamou, Ele te unge. Então não pare, não para, se levante do chão, meu irmão. Não fica aí prostrado não. O gigante do cansaço está te jogando no chão. Então esta noite eu quero te dizer: levanta. Deus conta com você. Levanta, tem uma geração te esperando. Levanta. Deus que quer de volta na intensidade do chamado. Quantas vezes nós fazemos apenas por obediência? Não deixe o cansaço te vencer. O processo de Deus, ele não se move no passado. O processo de Deus não se move no que aconteceu. Pastor, você não sabe o que aconteceu? Eu não sei, meu irmão. Mas uma coisa eu sei, eis que tudo se fez novo. Uma coisa eu sei, esquecendo das coisas que para trás fica. Avanço semeando, avanço cultivando a terra. Eu não vou parar. Se levante hoje. Tem muita gente cansada. E eu digo para você, para me te orientar. Eu estava meditando nessa palavra. Eu ministrei essa palavra na igreja do pastor, amigo meu, domingo passado, pastor Erivelto. E eu estava meditando na janela, e eu olhei para a janela e eu vi uma garça. Quem estava no sábado, sabe, aqui em Uaíba, teve um vento muito forte, sábado de manhã, mas muito forte. E eu lembro que o vento estava vindo em direção contrária, e eu via uma garça bem branquinha. E ela vindo, batendo asas, e aquele vento contra ela.
E o Senhor começou a falar comigo, ministrar comigo, falar: Cláudio, aquela garça ali são os meus filhos, estão batendo asas contra o gigante do cansaço. E eu reparei que quanto mais aquela garça batia as suas asas, mais para trás ela ia. Tamanha era a resistência do vento. O vento para ela era um gigante. Mas quando ela se sentia cansada, sabe o que ela fazia? Ela levantava o bico para cima, pegava um ar e descia. E ela começou a vencer o gigante. Eu quero dizer para você, poucas pessoas estão dispostas a perseverar. A Bíblia é clara que em Apocalipse diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, não é só o início do processo. Eu entreguei minha vida para Jesus, você precisa permanecer. Muita gente, ela se cansa, não é por falta de resultado. Muita gente se cansa, não é por falta de resultado, é por expectativas erradas. Esperavam outras coisas do que o Senhor disse para ela. Esperava reconhecimento de A, de B, de C, palavra de ânimo de A, de B, de C. Eu estou te dando uma palavra de ânimo, mas você não pode se basear em cima da minha palavra. Você precisa se basear em cima daquilo que Deus está falando com você, do que Deus te chamou para fazer. Mas entenda, o que Deus espera que faça é hoje. Ontem já não dá mais tempo. Você precisa começar a voltar a semear hoje. Todo mundo tem uma estação de cansaço. Todos nós. Qual é a sua? Talvez a sua seja hoje. Essa mesma estação de cansaço Davi experimentou. Está descrito lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 e 16. Vai aparecer aí na sua tela. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 e 16. Diz o seguinte: os soldados... Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou-se muito e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava-se 3,6 kg. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Preste atenção, o texto está dizendo claramente que Davi se cansou muito. Ou seja, todos nós podemos passar pela estação do cansaço. Todos nós podemos nos cansar. Mas a única coisa que Paulo não nos permite, segundo Gálatas 6:9, que nós lemos, é não desanimarmos. Continuarmos semeando, mesmo cansado. Interessante que Davi se cansa. Essa é a segunda luta do UFC, Davi versus gigante. E esse segundo gigante eu quero dizer para você que é a incredulidade. A Bíblia descreve que Davi chega naquela guerra com os filisteus e ele se cansa muito. Ele não só se cansou, ele se cansou muito. Ou seja, ele já não tinha mais força para enfrentar. Talvez você esteja nessa circunstância. Pastor, eu não estou só cansado não. Eu estou morto. Está brabo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu estou cheio de palavra de Deus mesmo, irmão. Eu quero te dizer que na estação do cansaço, Deus vai nos trazer conexões corretas para nos ajudar a levar além daquilo que nós esperávamos. Você quer ver um exemplo disso? O texto diz que Davi se cansa, mas vem um camarada, ele vem de encontro a Davi, ele vê que Davi está cansado, e vê esse gigante se levantando para matar Davi. Você sabia que Isbi-Benob era irmão de quem? De quem ele era irmão? Golias. A Bíblia descreve lá no livro de 1 Samuel, quando Davi vai de encontro a Golias, quantas pedras ele pegou? Você sabia disso? Ele pega 5 pedras. Sabe por que ele pegou 5 pedras? Sabe por que ele pegou 5 pedras? Ele pegou 5 pedras porque Golias tinha quantos irmãos? 4. O segundo irmão de Golias, Isbi-Benob. Só que chegou no momento, Davi estava cansado. A Bíblia descreve que quem veio ao seu encontro? Diga, Abisai. Você nunca ouviu falar desse nome desse cara na Bíblia, sim ou não? Ele aparece, se não me engano, 2 ou 3 vezes nas Escrituras. Mas nesse momento, onde Davi estava cansado, Deus conectou pessoas para carregar Davi, para lutar a guerra de Davi. Eu quero te dizer que existe uma igreja profética ainda, que está se levantando para cuidar das pessoas, para ajudar as pessoas. Nós estamos aqui e queremos fazer isso por você. Quantos de nós já lemos Marcos capítulo 2?
A Bíblia descreve que Jesus estava numa casa cheia de gente, não tinha como entrar pela porta, não tinha como entrar pela janela. A Bíblia descreve que quatro amigos carregam aquele paralítico no braço. E eles não só carregam aquele paralítico no braço, mas sobem uma casa. E como eles descem daquela casa, abrindo o telhado, descem aquele amigo até Jesus. Eu quero te dizer que Deus vai conectar pessoas, que pessoas vão te procurar na estação do cansaço, para te fazer ir muito mais além do que você possa imaginar. Então entenda, não para. Quando você está olhando, está cansado demais, está morto, peça ajuda. Chama Abisai para a sua vida. Chama os quatro carregar a sua cama. Porque quando nós nos calarmos, a vida vai passar. Quantos de nós já lemos as escrituras de João capítulo 5, onde descreve que também um paralítico ficou ao redor do tanque Betesda por 38 anos. Sabe que tinha durante aqueles 38 anos as mesmas pessoas paralíticas ao seu lado? Eu quero te dizer que você precisa se conectar com pessoas que vão te levar para Deus, pessoas que vão te encaminhar para o propósito. Então desconecta, meu irmão, dessas amizades que estão te botando para baixo, porque se para ir para baixo, a gravidade já faz. Afasta-se dessa galera aí, meu irmão. Nós precisamos de gente que nos coloca para cima. Nós precisamos de gente que nos aproxima de Deus. Nós precisamos de gente que na estação do cansaço vai nos carregar. Segundo gigante que nós vamos enfrentar a incredulidade. Como que está a sua fé? A Bíblia descreve que o povo ele não entrou na terra prometida. Sabe por que eles não entraram? Hebreus capítulo 3, versículo 19. Vai aparecer aí na sua tela. Você leu? Diz assim: vemos assim que por conta da incredulidade não puderam entrar. Mateus capítulo 13, versículo 58, diz também que Jesus realizou muitos milagres. Ali, não realizou ali muitos milagres ali por causa do quê? Da incredulidade deles. Eu ouso a te dizer hoje que a incredulidade também é um gigante que está matando muitas promessas. Porque a finalidade da incredulidade é gerar em nós uma fala para ofuscar, para calar as promessas de Deus para a sua vida. Precisamos parar de resmungar, meu irmão. Parar de murmurar, parar de reclamar. Eu estava vendo essa semana uma definição de murmuração, e essa definição é bem interessante, que diz o seguinte: a murmuração é como se você colocasse você dentro de uma gaiola e você ficasse repetindo como um papagaio: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então, eu quero te dizer, hoje, quebra essa gaiola, meu irmão, e começa a alinhar a sua fé, o que você crê no seu coração, com o que você fala. Alinhe a sua fé. Pastor, como eu vou alinhar minha fé? Se alimenta da palavra. Salmos 1 diz o seguinte: que aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro dos rios, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Você quer ter sucesso? O sucesso está, segundo também diz lá em Josué capítulo 1, medita na minha lei de dia e de noite, e tudo o que você fizer será bem sucedido. Ou seja, a meditação na palavra, o debruçar das palavras, o se alimentar das palavras vai encher meu coração de fé. Se você tem vivido tempos de incredulidade, onde o Covid-19 tem te paralisado, eu quero dizer para você, você precisa ter fé, você precisa se alimentar das Escrituras, e é claro que diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Nós precisamos meditar na palavra, nos alimentar. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Se está te faltando fé, faça como aquele homem que ao Jesus descer do monte da transfiguração, ele se encontra com Jesus e diz: Jesus, os teus discípulos não puderam me ajudar, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus disse para ele, o que Jesus disse para ele?
Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Quando você olha e diz que é impossível, diz que é difícil, diz que não dá, você está dizendo que o poderoso guerreiro que habita dentro de você, ele não tem poder de fazer isso. Por isso que nós precisamos alinhar a nossa fala com os poderosos gigantes que está dentro de nós. Nós precisamos alinhar e dizermos o que nós acreditamos, resmungarmos aquilo que nós acreditamos, falarmos aquilo que nós acreditamos no nosso coração. Nós precisamos ser o da fé. Eu tenho uma palavra para você. Mais um versículo que eu quero que tu vibre junto comigo. A Bíblia descreve em Isaías capítulo 40, versículo 29, diz assim: que Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, correrão e não se cansarão. Meu irmão, aleluia, aleluia. Você vai correr e você não vai se cansar. Você vai entrar nessa jornada, você vai voar mais longe, você vai experimentar o favor de Deus, você vai viver os propósitos de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você espera no Senhor. Eu estava estudando um dia desse sobre o significado da palavra esperança, e uma coisa bem interessante que eu achei: a palavra esperança no hebraico, ela é também sinônimo da palavra corda. Como assim, pastor? Corda mesmo, de amarrar. E interessante que esperança, na tradução do hebraico, significa estar amarrado com Deus. Estar amarrado com Deus. Ou seja, todos os que estão amarrados com Deus, todos os que estão conectados em Deus, terão forças de subir mais alto. Eu quero te dizer, nós não somos aqueles que retrocedem e caem. Nós somos daqueles que avançam, daqueles que vão para dentro, daqueles que vão para cima. Por isso eu quero te dizer hoje, nós somos os da fé. Não regride, meu irmão, não recue. Como diz meu amigo pastor Danilo, se eu for recuar, é só se for para dar impulso. Vença a incredulidade. Joga fora a palavra de dúvida. Joga fora da sua boca o eu não consigo, o eu não posso, eu não sei, eu não vou conseguir, eu não tenho força. Joga isso fora, meu irmão. Proclame a palavra: tudo posso naquele que me fortalece. O último gigante que nós vamos precisar enfrentar e vencer é da mentalidade de gafanhoto. Pastor, que gigante é esse? É aquele gigante que ele consegue entrar na nossa cabeça. Aquele gigante que consegue entrar e minar quem eu sou. Interessante que no UFC, geralmente, aquele que está ali desafiando o outro, o que geralmente ele faz? Ele começa a falar bastante, sim ou não? Ele começa a falar: vou te vencer, você não é ninguém, você é fraco, eu te domino no chão. Ele começa a falar para quê? Para intimidar. Esse gigante, ele vai de encontro a você, dizendo o seguinte: que os problemas, que os gigantes, eles começam a nos fazer nos sentir pequenos. Como diz as escrituras que nós lemos, né, no texto lá do relatório dos espias, nós éramos como gafanhotos, tanto nós éramos aos seus olhos, quanto eles aos nossos. Ou seja, gigantes são pessoas gigantes, elas têm uma mentalidade de grilo, ela geralmente vive como grilo. Interessante, sim ou não? As pessoas que mesmo elas sendo gigantes, elas têm pensamento de gafanhoto, de grilo, elas vão viver como grilo. Mas se você talvez se acha pequeno, mas você tem pensamento de gigante, porque o Senhor é um poderoso guerreiro que habita dentro de você, você vai viver como um gigante. Eu conheço um monte de pessoas que elas deveriam ter um futuro lindo, promessas grandes, vivenciar sonhos enormes, mas elas pararam o processo. A terra prometida, meu irmão, é cheia de gigantes. A terra prometida é lotada de gigantes. E qual é a proposta do gigante? Nos fazer parar. Eu quero te dizer hoje, Deus te vê como gigante. O Senhor é um poderoso guerreiro, Ele está ao seu lado.
Nós precisamos hoje renovar a nossa mente, nos enxergar como Ele nos enxerga. Interessante, essa frase que eu vou dizer agora, eu deixei ali bem relatada, bem grande, para eu não pudesse esquecer de te dizer. O que domina a sua mente, domina a sua vida. O que domina a sua mente, dominará a sua vida. O que eu preciso fazer? Provérbio 23, versículo 7, diz o seguinte: como imagina a sua alma, assim ele é. Da maneira como que você pensa, você se torna. Pense como gigante, meu irmão. Pare de buscar coisa pequena. Pare de não, se eu pelo menos comprar minha casinha, não, meu irmão, esteja a melhor casa que você possa ter. Não, quero ter meu ministériozinho. Não, meu irmão, tem o maior ministério que você pode ter. Eu quero ter uma famíliazinha. Não, tem a melhor família que você puder ter. Pensamentos grandes. Pense em tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. É isso que precisa ocupar a sua mente. Aonde tua mente vê uma derrota, onde teus olhos vêem uma derrota, a tua mente precisa ver uma oportunidade de vitória. Aonde a tua mente vê ali morte, a tua mente precisa ver uma oportunidade de vida. Renove a sua mente, traga o domínio na sua mente. Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz: tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. E ele termina dizendo: se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Domine a sua mente. Nós vamos vencer hoje. Nós precisamos vencer o gigante do cansaço. Se você está aí me assistindo, você está cansado, está morto, eu quero te carregar nessa noite. Se você está olhando para as circunstâncias, você fala que é impossível, eu quero dizer, vamos vencer, porque para Deus tudo é possível. Se você está olhando e você não se enxerga como alguém, se você não se enxerga como alguém que pode vencer, que alguém que pode vencer, você se acha pequeno demais, você se acha menor do que Deus te vê, eu quero te dizer, você é filho hoje. Você é filho. Deus te vê como alguém valoroso. Se levante. Deus conta com você. Deus conta com você. Eu sinto que tem pessoas que estão na sua casa chorando e dizendo para Deus assim: Senhor, será que o Senhor pode realizar essa promessa? Eu quero dizer para você, todas as promessas de Deus para o povo de Israel se cumpriu. Todas as promessas se cumpriram. Não significa que todos a quem Ele prometeu viveram. Porque infelizmente, quando nós nos dobramos diante do gigante, quando nós nos inclinamos diante da incredulidade, diante do desânimo, diante da mentalidade pequena, nós não vamos experimentar. Mas hoje nós vamos construir uma mentalidade, uma vida forte, e nós vamos poder gritar e dizer que nós vamos correr, que nós vamos avançar, que nós vamos chegar, e nada nem ninguém nos tornará impossível, nada nem ninguém nos impedirá, porque tudo é possível ao que crê. Eu quero dizer para você que está aí na sua casa, as circunstâncias não podem determinar quem você é. Os seus sentimentos não podem determinar quem você é. A sua família não pode determinar quem você é. As circunstâncias não podem determinar quem você é. Quem determinou quem você é foi aquele que foi na cruz do Calvário, entregou a sua vida para você, para que você experimente. Jesus só vai atrás das ovelhas perdidas. Jesus só vai atrás das ovelhas perdidas. Mas aqueles que estão cansados, aqueles que estão prostrados na incredulidade, aqueles que se veem como pequeno, a Bíblia descreve: vinde a mim. Então você precisa hoje dizer: Jesus, eu quero ir até o Senhor, eu quero experimentar do teu renovo, eu quero experimentar da tua graça, eu quero experimentar da tua força, eu quero experimentar de uma vez, acreditar que eu vou viver aquilo que o Senhor disse que eu viveria. É hoje, meu irmão, é hoje que Deus te levanta. Nós vamos vivenciar, porque hoje o Senhor vai construir em nós uma vida realmente sólida para nós enfrentarmos esse gigante.
Levanta suas mãos aonde você estiver aí na sua casa e comece a orar. Comece a orar, comece a dizer: Senhor, eu creio em Ti. 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 Comece a orar aí na sua casa. Não espere que eu ore por você. Não espere que eu ore por você. Mas você se levante e comece a orar. Comece a declarar sobre os gigantes do cansaço. Comece a declarar sobre os gigantes da incredulidade. Comece a jogar agora sobre os gigantes da mentalidade pequena. Diz assim: eu sou grande, porque um poderoso guerreiro está habitando em mim. Eu sou grande, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sou grande, porque maior é o que está em mim do que está aí no mundo. Em nome de Jesus, nós queremos profetizar, Senhor, que em meio a essa transmissão, cada um que está nos recebendo, que recebeu essa palavra na sua casa agora, que as realidades na sua vida se tornem agora mudadas pelo poder da tua palavra. Eu acredito e creio, e por isso eu proclamei essa palavra. Circunstâncias difíceis se tornarão agora fáceis. Aqueles que nos venciam na incredulidade, nós seremos os da fé. Aquele que nos vencia com pensamentos que nos tornavam pequenos, nos tornavam como gafanhoto, esses pensamentos agora são levados cativo. E pensamentos de paz, pensamentos de louvor, pensamentos de quem nós somos começam agora a habitar em nós. Em o nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, eu declaro sobre cada um desses, que aquele que estava prostrado seja levantado, aquele que estava afastado de Jesus, que decidiu se reconciliar hoje, que o Senhor o levante, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor revigore os joelhos vacilantes. Aqueles que desanimaram, Senhor, hoje nós proclamamos que se levante. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nós proclamamos em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, mudança dos quadros agora, agora. Segundo nós cremos, nós declaramos, nós cremos, impossíveis se tornam possíveis, madres sendo abertas. Há pessoas que não podiam engravidar. Agora, esse ano ainda verá os filhos, Senhor, se frutando, crescendo no ventre. Em o nome de Jesus, nós declaramos que o câncer seja amaldiçoado. Nós declaramos que as dores desapareçam. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor.
para que nós possamos nos ver como o Senhor nos vê, ver o Senhor. O meu coração do amor me faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Olhos abertos. Mostra quem tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós cremos que hoje o Senhor muda o nosso mundo. Nós cremos e profetizamos. As circunstâncias talvez não vão mudar, mas eu mudei. As circunstâncias talvez não vão mudar, mas eu mudei. Eu sou o poderoso gigante, eu vou vencer, eu vou passar. Porque eu confio, eu estou amarrado com Deus. Aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu creio, Pai. Eu creio. Você vai passar a se ver de uma maneira diferente. Você vai passar a se ver de uma maneira diferente. Eu profetizo na sua vida. As circunstâncias talvez não vão mudar, mas você mudou. Que a partir de hoje você vai se ver como um poderoso guerreiro. Porque o Senhor está contigo como um poderoso guerreiro. Logo você vai vencer. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, escreva aí nos comentários: eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova vida. Escreva aí nos comentários: eu quero uma nova vida. Alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você. Se você estava afastado, caído, e você se levantou hoje, envie o seu testemunho para nós. Mande uma mensagem para que nós possamos conhecer a sua história, possamos te caminhar, te ajudar, ser esse para te carregar em meio a esse tempo. Em o nome de Jesus, mande os testemunhos, porque eu creio que nós estamos aqui como uma igreja profética, com a voz profética, para levantar aqueles que estão caídos e reposicionar a igreja, a avançar e crescer, porque esse é o nosso tempo, amém, irmãos? Nós estamos na jornada de oração, todos os dias, 6 horas, 9 horas da manhã, meio-dia, 5 da tarde, 9 da noite, meia-noite, nós estamos orando, seja aqui no nosso canal do MATF, no Instagram, Santa Cruz, em Oaíba, no Correio e no Ministério Corban também. Nós estamos ali em jornada de oração todos os dias. Para quê? E para isso que eu estou falando, para a nossa festa de Pentecostes. Nesse final de semana, vai aparecer aí na sua tela um banner. Nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, nós teremos a nossa conferência de Pentecoste. Sexta, sábado e domingo. Se conecte conosco aqui no Facebook, para você estar assistindo ao vivo. Pastor, eu sei que fica no Facebook da igreja e depois vocês lançam no YouTube. Mas, irmão, eu te convido, assista ao vivo. Nada se compara quando a unção desce. Então, se conecte, agende aí na sua agenda para sexta, sábado e domingo à noite. Nós estaremos aqui juntos, sexta, sábado e domingo, celebrando a nossa festa de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, clamando por um tempo de paixão, fogo e glória. Paixão, fogo e glória. Esse será o nosso tema durante essa conferência. Nós teremos a participação do nosso apóstolo Valmer, pastor Daniel da igreja lá do Largo do Correia, Terra Feste Largo do Correia, Terra Feste Guaratiba, e pastor Cláudio ministrando também nesses 3 dias. Pastor, quem que vai estar que dia? É só você se conectar que você vai ver quem vai estar lá no tal dia, tá bom? Sexta, sábado e domingo, nossa festa de Pentecostes. Deus te abençoe, te dê um resto de semana abençoado, que a glória dele continue manifestando e que você enfrente o gigante da sua vida. Graça e paz. Compartilha conosco
sua experiência. Eu peço para você nos ajudar, que está aí online, ao terminar essa transmissão, compartilha ela. Nós vamos salvar ela tanto aqui no Facebook, como vai ser lançada amanhã no YouTube. Compartilha para que o máximo de pessoas seja alcançado com essa mensagem. Deus falou com você? Então marque aí no comentário o nome de alguém que você acha que precisava ouvir essa palavra e ela não esteve aí online. Marca, compartilha, nos ajuda a expandir o Evangelho. Eu te abençoo. Uma semana de vitória, graça e paz.